Fala pessoal, todos bem? Sérgio Mota aqui para a gente corrigir agora 7 questões de direito constitucional que são importantes aí para sua aprovação nos próximos exames que estão por vir. Nessa prova aí do 32º exame, não tivemos tanta dificuldade no que tange a matéria direito constitucional, porém a gente sabe que a prova foi um nível acima. E quem por um acaso não obteve êxito agora deve olhar essa prova com mais calma, perceber o que você falhou, corrigir o rumo e prosseguir para obter êxito aí no próximo exame, tá bom? Se você gostar do conteúdo, você já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Bons estudos! Olá pessoal, vamos lá? Agora direito constitucional do 32º exame, questão 11 da prova tipo 1 branca, tá? Todas as nossas questões vão ser da prova tipo 1 branca. Fala pessoal, em razão de profunda crise vivenciada pela República Delta, que teve como consequência a diminuição drástica de suas receitas tributárias, o governo do país resolveu recorrer a um empréstimo de forma a obter os recursos financeiros necessários para que o Tesouro Nacional pudesse honrar os compromissos assumidos. Nesse sentido, o presidente da República, seguindo os trâmites institucionais exigidos, recorre ao Banco Central a fim de obter os referidos recursos a juros mais baixos que os praticados pelos bancos privados nacionais e internacionais. Se situação similar viesse a ocorrer na República Federativa do Brasil, segundo o nosso sistema jurídico constitucional, o Banco Central, aí ele vem, falando, teria que conceder o empréstimo, não teria que conceder o referido empréstimo, daria um embasamento, avaliaria as condições concretas do caso, podendo ou não conceder o empréstimo, e não poderia fazê-lo em termos que viessem a colocar em risco a saúde financeira da instituição, embora esteja obrigado a realizar o empréstimo. Então, a banca é uma questão atípica, tá, de direito constitucional, mas que trata de literalidade. É o que eu sempre falo, pessoal. 80% das questões da OAB são literalidade. E, geralmente, essas não são anuladas, tá? Olha só, artigo 164, vamos para o fundamento, artigo 164 da Constituição Federal, que trata de finanças públicas. Olha lá, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira, tá? Então, a Constituição veda. Tá? Com base nisso, a gente vai para as assertivas. Olha só. A letra B. Não poderia conceder o referido empréstimo para o Tesouro Nacional Brasileiro, com base em expressa disposição constante da Constituição Federal de 1988. Tá? Esse é o gabarito da questão, sem mimimi ou blá blá blá. Tá? Por quê? Porque está literal no parágrafo 1º do artigo 164. Vamos olhar as outras para ver como que a banca gosta de cobrar. Olha só. Teria que conceder o empréstimo. Não, por expressa vedação constitucional, não teria que conceder, nem poderia, tá? Se avaliaria. Olha só, se há vedação para conceder tá, o empréstimo nas situações elencadas no enunciado da questão, não há que se avaliar, tá? Então, não há que se avaliar. Não poderia fazê-lo, beleza, ó, tá vendo? Aqui a banca quis te pegar, em termos que que viessem a colocar em risco a saúde financeira da instituição, embora esteja obrigada a realizar. Não há essa obrigação, a vedação, né? Então, na segunda parte da assertiva, deixa a letra D incorreta, tá bom? Gabarito, letra B. Vamos para a próxima. Olha lá a questão, pessoal,
Município Alfa, 20% da população pertence a uma comunidade indígena. Hoje, o município vive em uma grande polêmica, porque alguns líderes da referida comunidade têm protestado contra a política educacional do município, segundo a qual o ensino fundamental deve ser ofertado exclusivamente em língua portuguesa, rejeitando a possibilidade de a língua materna da comunidade indígena ser também utilizada no referido processo educacional. Sobre a posição defendida pelos referidos líderes da comunidade indígena, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão que trata de educação na Constituição, artigo 210, olha lá. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Tá? No parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ó, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, quando ele coloca aqui, ó, vamos ler o final do enunciado, ó, sobre a posição defendida pelos líderes da comunidade indígena, segundo o sistema jurídico constitucional que acabamos de ler lá, assinar a correta, encontra base na Constituição de 1988, que, respeitando uma posição multiculturalista, abdica de definir uma língua específica como idioma oficial no território brasileiro. Errado, né, pessoal? Por quê? Porque a Constituição não abdica. Ela diz que o ensino deve ser ministrado na língua portuguesa. Porém, abre uma ressalva no que tange a comunidades indígenas, tá bom? Letra B, olha só. Não encontra fundamento na Constituição. Então, está dizendo que o protesto dos líderes da comunidade não encontra fundamento na Constituição, que estabelece a língua portuguesa como a única. Não é a única. Já vimos que há uma exceção, tá? A letra C, pessoal, olha só. Alicerça-se. Então, o protesto dos líderes da comunidade indígena alicerça-se na Constituição de 1988, que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de, no processo de aprendizagem de ensino fundamental, utilizar sua língua materna. Perfeito, né, pessoal? Ó, esse é o gabarito da questão, tá? Sem muita dificuldade. D, não se alicerça na Constituição. Na verdade, ó, usar o não para deixar a assertiva incorreta. Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Pessoal, questão 13, prova tipo 1 branca. No dia 1º de janeiro de 2015, foi eleito presidente da República Alfa para um mandato de 4 anos. Pouco depois, já no exercício do cargo, foi denunciado pelo Ministério Público de Alfa por ter sido flagrado cometendo um crime comum de lesão corporal contra um parente. Embora o referido crime não guarde nenhuma relação com o exercício da função, o presidente da República Alfa mostra-se temeroso com a possibilidade de ser imediatamente afastado do exercício da presidência e preso. Se a situação ocorrida na República Alfa acontecesse no Brasil, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, dar-se-ia artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, olha só. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos no exercício de suas funções. Tá? Trata-se de uma imunidade temporária quanto à persecução penal, tá? Durante o mandato, constitucionalmente, a suspensão do prazo prescricional devido a essa imunidade à persecução penal, tá bom? Então, ainda que praticado anteriormente ao mandato, essa imunidade prevalece, tá? Vamos lá para as assertivas, olha só. Vamos ler de novo o final do enunciado. Olha só. Se a situação ocorrida na República Alfa acontecesse no Brasil, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, dar-se-ia o afastamento do presidente da República se o Senado deliberasse dessa maneira por maioria absoluta. Aqui ele tenta te confundir com
crime de responsabilidade. E, na verdade, se trata de crime comum. Na verdade, lesão corporal, né, dependendo da gravidade, é um crime não, em regra. Então, ele não seria afastado. Não há previsão constitucional de afastamento no caso de crime comum. Letra B. A permanência do presidente da República no exercício da função, embora tenha que responder pelo crime cometido após a finalização do seu mandato. É aquilo que a gente falou, é uma imunidade temporária relacionada à persecução penal. Então, após o mandato, responderá normalmente, tá? Com isso, esse é o gabarito da questão, tá? A permanência do presidente da República Alfa. Vamos ver as outras? Por que está errado? Olha só. Essas duas últimas assertivas, C e a D, ele embaralha o conceito, né? Mistura conceitos de casos de crimes de responsabilidade durante o mandato e crimes comuns, tá bom? Sendo que, no caso de crime comum, olha lá, prevalece o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de sua função. Tá? Então, ele mistura na letra C e na letra D e na A, né, conceitos de quando o presidente é processado por atos não estranhos ao exercício da função, ou seja, relacionados ao exercício da função, que também tem regulamentação na Constituição Federal, tá bom? Gabarito letra B, você tinha que perceber isso, tá? Perceba que, se você tivesse estudado o assunto, a letra B se distancia muito da A, da C e da D, tá? Fica a dica. Olha lá, pessoal, questão 14. Ante a ausência de norma regulamentadora de direito social na Constituição da República, cuja edição é de competência da União, ao que se soma a constatação de que mora legislativa já fora reconhecida em diversas decisões do tribunal competente, o Sindicato dos Radiologistas do Estado Alfa, organização sindical regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, ingressa com mandado de injunção coletiva perante o Supremo Tribunal Federal, pugnando pelo estabelecimento das condições necessárias à fruição do referido direito, de interesse de todos os servidores públicos lotados no hospital de diagnóstico por imagem do respectivo ente, uma fundação pública estadual. A partir do caso apresentado com base na Constituição vigente e na Lei 13.300 de 2016, que regulamenta o mandado de injunção, né, assinale a correta. Então vamos lá, pessoal. Mandado de injunção, lá, tem o seu fundamento, não. Artigo 5º, inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, das mesas de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas e de dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora nós vamos a partir das questões para a legislação. Olha só. Letra A, pessoal. A petição inicial do mandado de injunção coletivo deverá ser indeferida desde logo. Eis que manifestamente incabível, pois o autor não tem legitimidade ativa para sua propositura. Então, a letra A está colocando em xeque a legitimidade ativa do Sindicato dos Radiologistas do Estado Alfa. Para responder essa assertiva, nós teríamos que conhecer o artigo 12 da lei, inciso 3, né? Artigo 12, inciso 3 da lei 13.300. Olha só. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido por organização sindical, constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, portanto, está de acordo com o enunciado,
para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros associados na forma de seus estudos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanta autorização especial, tá? Portanto, há legitimidade sim, tá? Quando ele fala, ó, deve ser indeferida, não deve, eis que manifestamente incabível, não é manifestamente incabível, pois o autor, por quê? Porque o autor não tem legitimidade? Na verdade, tem legitimidade, ó, tá? Esse aqui é o erro da assertiva, tá? Letra B. Ainda que reconhecido o estado de mora legislativo, o Supremo Tribunal Federal não pode estabelecer as condições para o exercício de um direito social. Lógico que o Supremo Tribunal Federal pode, tá? Diante da linha concretista do Supremo Tribunal Federal, que o STF tem adotado aí, já adotou no caso do direito de greve dos servidores públicos, por exemplo, tá? Não vou ficar aqui explicando pormenores, tá? Mas olha só, o Supremo Tribunal Federal tem sim essa posição concretista se por um acaso for provocado através de mandado de injunção, tá bom? Então, quando ele coloca aqui, ó, não pode, pode, tá? Estabelecer as condições até por analogia, tá bom? Letra C. O mandado de injunção coletivo deveria ter sido proposto perante o Tribunal de Justiça do Estado, pois a decisão abrangerá apenas os servidores da Fundação Pública Estadual do respectivo ente. Pessoal, quando ele diz aqui, ó, pois a decisão abrangerá apenas, ó, aqui que está o erro da questão, tá? Não é apenas. Quando se trata de direito social, nós estamos falando de norma que deve ser legislada de forma concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Olha lá, artigo 24 aqui, ó, da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. É o que o sindicato dos radiologistas querem, tá? No âmbito do seu direito social. E está lá, ó, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E a questão, no seu enunciado, fala o seguinte, ó, ante a ausência de norma regulamentadora de direito social na Constituição da República, tá? Cuja edição é de competência da União. Então, ele fala que é competência da União, tá? E justamente corroborando com o fato de que a norma é concorrente, né, nesse caso aqui. Tá? Então, na verdade, ele está me dizendo que não há normas gerais. Ó, tá? Aqui, ó. Aí tem as outras regras, né, que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, e inexistente lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para exercer suas peculiaridades, e a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da norma estadual no que lhe for contrário. Isso aqui cai muito, tá, pessoal? Mas eu quis chamar a atenção para vocês disso, tá? Nesse caso aqui, quem é competente, já que, de acordo com o artigo 9º, aqui, ó, o artigo 9º da Lei 13.300, a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento de norma regulamentadora. Maravilha. Então, está dizendo que a decisão judicial terá eficácia subjetiva, em regra, ou seja, entre as partes, né? Parágrafo único, ele abre uma exceção, ó, poderá ser conferida eficácia a outra parte ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente e indispensável ao exercício do direito, da liberdade e da prerrogativa objeto de impetração. É lógico, né, pessoal? Se um sindicato de radiologistas do Estado Alfa pleiteou esse mandado de injunção coletiva, é lógico que há carência para todos os outros hospitais públicos do país. Tá? Então, nesse caso, a letra correta, né, ou a resposta correta da questão 14 é o seguinte, ó, com o trânsito julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, julgando procedente o pedido formulado, seus efeitos podem ser estendidos a casos análogos por decisão monocrática do relator.
pode ser estendido, tá bom? Esse aqui, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 13.300, tá bom? Gabarito, letra D. Fala, pessoal, 15. Durante o pronunciamento em rede nacional, o presidente da República é alertado por seus seguidores sobre a ocorrência de um ataque balístico em solo pátrio, oriundo de país fronteiriço ao Brasil. Imediatamente anuncia que tal agressão armada não ficará sem resposta. Após reunir-se com o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, solicita autorização ao Congresso Nacional para decretar estado de sítio e adotar as seguintes medidas. A população que reside nas proximidades da área atacada deve permanecer dentro de suas casas ou em abrigos indicados pelo governo. 2. A imposição de restrições relativas à inviolabilidade da correspondência e ao sigilo das comunicações. A partir do enunciado proposto, com base na ordem constitucional vigente, assinale a correta. Pessoal, questão que trata de estado de sítio, tá? No caso de agressão armada, a resposta constitucional é a decretação do estado de sítio. O artigo 137 da Constituição. Olha lá, o presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e do Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização. Ele solicita autorização para decretar o estado de sítio, já que é uma medida extrema, tá? Nos casos de comoção grave, de grave repercussão nacional, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada. Perceba que a banca utilizou a mesma nomenclatura, tá? E está aqui, ó, o presidente da República, no parágrafo único, né? Ao solicitar autorização para decretar estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos resultantes ou determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta, tá? Maioria qualificada. Então, olha só, vamos para as assertivas. Ó. Letra A. Cabe ao Congresso Nacional decidir por maioria absoluta, tá beleza, hein? Sobre a decretação do estado de sítio, visto que as medidas propostas pelo presidente revelam-se compatíveis com a ordem constitucional. Sim. Ou seja, o país foi atacado, o povo da fronteira foi ameaçado, pode ter até gente morta, né? O país vai se mobilizar para se defender, tá? E qual é o meio constitucional para isso? É o estado de sítio, tá bom? Então, está de acordo com o artigo 137, inciso 2. E realmente, quem decide essa autorização, com maioria absoluta, é o Congresso Nacional, tá? Os representantes do povo. Ok? Gabarito. Letra A, sem dúvida. Vamos ver as outras. Ó. Aqui, ó. B. Além de as medidas serem adotadas serem incompatíveis, não são incompatíveis, tá? São compatíveis. Porque o país precisa responder a uma agressão armada. E, para isso, deve-se utilizar do estado de sítio, tá? E não estado de defesa. O estado de defesa não possui como pressuposto resposta à agressão armada. Então, ó, também estaria errado aqui, tá? Então, calma, pessoal, letra C. Ó, embora as medidas a serem adotadas guardem compatibilidade com a ordem constitucional, a decretação de estado de sítio prescinde, ou seja, não necessita de prévia autorização pelo Congresso Nacional, na verdade, necessita, né? É imprescindível, tá? É o que diz o caput do artigo 137, tá bom? E letra D, cabe ao Congresso Nacional decidir por maioria simples, não é maioria simples, e sim maioria qualificada, maioria absoluta, tá bom? Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Olha, pessoal, a Constituição do Estado Alfa, em seu artigo 32, dispõe que os vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta são pagos até o último dia de cada mês, corrigindo-se monetariamente seus valores se o pagamento se der além desse prazo, considerando os termos do preceito mencionado, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, questão que trata de autonomia, né, dos estados federados ou dos entes federados, tá bom? E artigo 18 da Constituição Federal, a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos
nos termos da Constituição. A autonomia consiste na capacidade de autodeterminação dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos. A repartição de competência entre os entes federativos teve como norte o princípio da predominância do interesse, pessoal. Em regra, a competência para estabelecer normas de caráter geral foi atribuída à União e reservada aos municípios os assuntos de interesse local e os estados, interesses remanescentes. Tá? Olha só, com base nisso, vamos para as assertivas. Olha, letra A, olha lá. Embora a Constituição preconize ser de competência dos municípios dispor sobre o interesse local, incumbe à União legislar privativamente sobre a organização administrativa e financeira dos entes federados. Logo, o artigo 32 da Constituição do Estado Alfa é inconstitucional. Pessoal, é inconstitucional em virtude da autonomia, né, do princípio da autonomia dos entes federados. Né? E não por esse motivo que diz que compete privativamente a União legislar sobre a organização administrativa e financeira dos entes federados. Tá? Quem legisla, através do princípio da simetria também, né, são os próprios entes. Tá? Então, a assertiva A está incorreta. Tá? B. Apesar de o artigo 32 da Constituição do Estado Alfa não apresentar vício de inconstitucionalidade, na verdade, apresenta, tá? Porque quem tem que dispor sobre os vencimentos de seus servidores, no que tange principalmente a data, né, de pagamento, tá, dos vencimentos, são os próprios municípios, porque o interesse é local. Tá? Quando a Constituição Federal ou estadual adentra nesse mérito, tem aí um vício de inconstitucionalidade, tá bom? Olha lá, apesar de o artigo 32 da Constituição do Estado Alfa não apresentar vício de... Quando ele coloca não, já deixou a assertiva incorreta, né? Vamos continuar lendo. Ele apresenta vício de ordem material, pois a Constituição dispõe que os vencimentos dos servidores públicos devem ser pagos até o 5º dia útil do mês subsequente. Também não cabe, tá? Letra C. O artigo 32 da Constituição do Estado Alfa não padece de vício de inconstitucionalidade. Na verdade, padece, tá? De novo, tá? Letra D. O referido dispositivo da Constituição do Estado Alfa é inconstitucional. Beleza. Por quê? Porque ao estabelecer regra afeta os servidores municipais. Viola, com isso, a autonomia municipal para disciplinar a matéria. Aqui, ó, falou sobre a palavra mágica, né? A autonomia do ente federado. Tá? No caso aqui, o município. Tá bom? Gabarito. Letra B. Aí a repartição das competências foi feita com base na predominância do interesse. Tá bom? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, última questão de direito constitucional. Ó. Deputados federais da oposição articularam-se na Câmara dos Deputados e obtiveram o apoio de 1/3 dos respectivos membros para instaurarem comissão parlamentar de inquérito, visando a apurar supostos ilícitos praticados pelo presidente da República. Para evitar que integrantes da base governista se miscuíssem e atrapalhassem as investigações, foi deliberado que somente integrantes dos partidos oposicionistas comporiam a comissão. Diante do caso hipotético narrado, com base na ordem constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, questão que trata de comissão parlamentar de inquérito, artigo 58 da Constituição. Olha lá, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada para tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Então, deve-se privilegiar a representação proporcional. Né? Se você exclui os governistas, você não está sendo razoável e muito menos proporcional. Tá? Vamos aqui, ó, letra A. O procedimento
está viciado, porque não foi atingido o quórum mínimo de maioria simples exigido pela Constituição de 1988 para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. Não há esse vício, tá? Porque o enunciado diz que foi aqui, conseguiu a assinatura de 1/3 dos respectivos membros da Câmara, no caso aqui, né? E aí nós temos a Lei 1579, de 1952, olha lá. As comissões parlamentares de inquéritos criadas, artigo 1º, na forma do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. A criação da Comissão Parlamentar de Inquérito dependerá de requerimento assinado por 1/3 da totalidade dos membros da Câmara e do Senado, ou em conjunto ou separadamente. Aqui, no caso, foi separadamente, tá? Então, quando ele fala que está viciado, pois não foi atingido o quórum mínimo, ele deixou a assertiva incorreta, tá? O não deixou a assertiva incorreta, tá bom? B, pessoal, o procedimento encontra-se viciado porque não assegurou a representação proporcional, a palavrinha mágica, representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participam da Casa Legislativa. Maravilha, tá? Esse aqui é o gabarito da questão. Letra C, pessoal, olha lá. O procedimento encontra-se viciado em razão da inobservância de quórum. Não, o quórum está ok, já vimos, né? Mais uma vez ele diz que o quórum não está ok. D, o procedimento narrado não apresenta quaisquer vícios, não. Olha lá, ele foi para o outro extremo. Olha lá. Não apresentar quaisquer vícios deixou assertivo incorreto. Gabarito, letra B. Com isso a gente termina a nossa correção aí da parte de direito constitucional do 32º exame. Bons estudos. Até a próxima.